Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos aqui nessa terça-feira, glória a Deus. Tarde da bênção, né, irmãos? Maravilhoso. Nós não tivemos a tarde da bênção semana passada, né? Motivo que nós estávamos viajando. Foi tudo bem para a glória do nome do Senhor, né? Às vezes alguma coisinha aí que acontece, mas é tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus, porque Deus é bom, né? A gente tem que profetizar isso em nossas vidas, né? Eu, meu esposo, o pastor Luiz, que já está aqui do meu ladinho, né? Louvado seja o Senhor. Fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, né? Aqui em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1167. É um trabalho, aleluia, deste ministério, onde nós estamos aqui há muitos anos, né? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, nosso Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, irmãos, amigos, famílias, que sempre está conosco, né, irmãos? Nos dando a honra de participar, de comentar, compartilhar, né? A live da tarde da bênção. E faça isso, irmãos, porque a palavra de Deus, ela tem sido ministrada, tem sido expressada de uma maneira muito boa, né? E é motivo de nós glorificarmos o Senhor por essa oportunidade, aleluia, né? Glória a Deus. Então, para menos, né, para não ficar muito tempo, nós vamos já estar lendo, glória a Deus, a palavra do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, né? Esse Deus que tem o poder no céu e na terra. E esta palavra, ela é maravilhosa, irmãos. E nessa tarde não é diferente, né? Estamos aqui para isso, para falar da grande e maravilhosa palavra de Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, olha, em Provérbios 16, nós vamos estar nessa tarde, né? A irmã Elizabeth já está conosco, Deus te abençoe, querida. Você, sua casa, irmã Naide, né? Dona Naide, já tem pedido de oração aqui por vocês, aleluia. Daqui a pouquinho a gente vai estar mencionando, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Então, aqui em Provérbios, capítulo 16, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem parecem puros aos seus olhos, mas ao Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até os perversos para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Pelo temor do Senhor aos homens eles evitam o mal. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grande rendimento com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Palavra maravilhosa. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Deus abençoe Rosana, Wilson. Deus nos abençoe, queridos. Bilgra. Deus abençoe, Grazi, você, sua casa, família, né? Deus abençoe a cada um dos irmãos que está conosco. Abençoa sua casa, sua família, todos os seus amados queridos, né? Aqui é motivo de nós alegrarmos com essa palavra maravilhosa do nosso Deus. Porque diz que nós, né? Fala o coração do homem, né, irmãos? Mas aqui seria nós, o ser humano. Ele faz planos, mas a resposta dos lábios do Senhor é a verdadeira, é a sábia, né? A resposta do Senhor é a que nós temos que pegar e colocar em prática, né? A irmã Rosana está pedindo oração pelo Wilson, né? Para que Deus te dê força, né, amada? Amém, querida. Em nome de Jesus, Deus vai dar, né? Para a honra e glória do nome dele. Então, queridos, que nós possamos confiar sempre no Senhor, porque de Deus sempre vem a melhor resposta. De Deus sempre vem tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, nessa tarde, né? O plano que nós às vezes fazemos é não muito bom, mas os do Senhor
é sempre o melhor, né? Quando nós fazemos planos e não colocamos o Senhor à frente, pode ter certeza, nós muitas vezes quebramos a cara. Mas quando nós oramos e colocamos o nosso Deus à frente dos nossos, né, problemas, das nossas necessidades, de tudo que nós precisamos, com certeza Deus vai dar a melhor resposta. Ele vai dar a melhor saída naquilo que nós temos buscado. Deus abençoe Elaine, minha sobrinha querida, você, sua casa, família, em nome de Jesus. Então, muitas vezes, queridos, nós nos reclamamos porque não colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Porque nós sabemos que a vitória sempre vem do Senhor. A resposta certa sempre vem do Senhor. Por isso, muitas vezes nós, né, temos algumas coisas a falar com Deus e às vezes Deus, ele tarda, né, em nos dar a resposta. E às vezes a gente começa a dizer assim: ah, parece que nada dá certo para mim. Ah, parece que nada acontece de bom para mim. Ah, parece que Deus não tem ouvido a minha oração. Ah, parece que tudo está difícil. Não, querido. Não, minha querida, não está nada difícil. Porque para Deus não há nada impossível. Paz do Senhor, irmão Tessa, Deus o abençoe, querido. Você, sua casa e família. A mãe da Beth machucou a perna novamente. Dona Naide. Ai, só Deus, né, Beth? Só Deus para ter misericórdia, né? E aqui nós estamos falando nessa tarde sobre isso, buscar o Senhor, estar na sua presença, porque muitas vezes a gente faz planos, irmãos, sem colocar Deus nele. Faz planos sem colocar o Senhor nos planos. E aí dá errado, acontece alguma coisa, aí a gente culpa: ah, Deus não me ouviu, ah, Deus não responde, ah, Deus não está atendendo, Deus não está me ouvindo, Deus está distante, ah, está tudo difícil, está tudo complicado. Está não, Senhor, não está complicado. Não, Deus, está tudo perfeito, porque o Senhor está dirigindo a minha casa e a minha família. É desse jeito que nós temos que falar, porque nós sabemos que a melhor resposta vem do Senhor. Tudo é dele e é para ele. E temos que pedir, glorificar, exaltar e também aprender a confiar e descansar no Senhor. A Ilane está pedindo oração pela família, né? Abrir porta de serviço para o Murilo, pelo sobrinho, né? Nosso sobrinho. Amém, Elane. Deus vai abrir uma porta sim para o Murilo. Em nome de Jesus, a gente vai orar. Rose também está conosco. Deus abençoe, amada. Luísa Marino Bozetti. Deus abençoe, irmã Luísa. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, Rose. Você, sua casa, família. Né? Porta de trabalho também para o Leonardo. Libertação para esses jovens, né, queridos? Vamos orar para os nossos sobrinhos, em nome de Jesus, né? Eu sempre oro, sempre tenho colocado eles na presença do Senhor. Marcelo, Deus abençoe, amado. Você, sua casa, família. Vilma, Ana, né? Irmãos, então todas as vezes que você fazer plano, procure primeiro fazer o plano com o Senhor. Deus, esse meu plano, este meu pensamento, isso que eu estou pretendendo fazer, também está de acordo com o Senhor quer na minha vida? Também está de acordo com o Senhor tem para mim? Irmãos, vamos buscar primeiramente no Senhor, porque olha o que ele diz aqui no versículo 1 deste Provérbios 16. O coração do homem ou da mulher, né, pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então é somente dele que vem a resposta para nós, queridos. O que nós temos que fazer? Buscar. Descansar nele, buscar na sua palavra a orientação, buscar na sua palavra a resposta, porque com certeza Deus, ele tem a primeira palavra e a primeira resposta certa para nós. Por isso, que nem eu disse, não adianta às vezes nós ficarmos falando assim: ah, não dá certo, ah, não deu certo, ah, não vai dar, ah, Deus não tem me ouvido, Deus não tem estado comigo, parece que Deus não me ouve, parece que está tudo difícil, tudo complicado. Não, queridos, não. Para aquele que teme o Senhor, para aquele que está na presença do Senhor, não está nada difícil. Lógico, nós passamos por momentos difíceis sim, mas a gente tem que glorificar o Senhor, exaltar o nosso Deus, porque tudo é da permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Então tudo tem um propósito de Deus para nós. Então espera na presença do Senhor, espera no melhor de Deus para você.
E eu, com certeza, Deus vai agir, Deus vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Por isso essa palavra nessa tarde, Provérbios 16. E olha só o que fala no 3, 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, se você depositar no Senhor aquilo que você tem pensado em fazer, os planos que você tem feito para a sua casa, para a sua família, para os seus, para você próprio, continua confiando no Senhor, porque com certeza serão estabelecidos, se assim Deus quiser na sua vida. Mas coloque Deus sempre à frente, irmão. Não depende de você só não. Ah, não, eu sei que o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para a minha casa. Às vezes o nosso coração nos engana. Então espera no Senhor, confia nele. Coloca os seus planos no Senhor, na presença dele. E com certeza os desígnios do Senhor vai ser melhor para a sua vida. Melhor para a sua casa. Melhor para a sua saúde. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, Patrícia, Deus te abençoe, amada. Aleluia, glória a Deus. Amém, Beth. Aqui já tem oração pela Daiane, né? Agora já sabemos que é o Mateus, né? Que está vindo, glória a Deus. Ficamos felizes pelo milagre, né? Que Deus tem feito no meio da família do Natan, Daiane, né? Família da Beth. É maravilhoso a gente participar disso, né? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é tremendo. O que nós precisamos é realmente depositar nossa fé, a nossa confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não há outro caminho aonde nós podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem muito menos para trás, mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança, daquilo que nós temos colocado, aleluia, na presença dele. Deus abençoe, Andréia, você, sua casa e família, minha linda. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, né? É muito bom, irmãos, estarmos na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo conselhos que Deus nos dá. Deus sempre tem o melhor para mim. Deus sempre tem o melhor para você. Tome posse nessa palavra, nessa tarde, porque eu creio que Deus ainda vai falar conosco em uma outra palavra e com certeza não vai ser diferente. Deus sempre nos ajuda, sempre nos consola, nos conforta. E mesmo quando Ele nos chama atenção, irmãos, Ele chama porque Ele sabe que é Ele que tem o poder de fazer o melhor para cada um de nós. A paz do Senhor, irmão Edno, Deus abençoe você, sua casa, né, irmã Thelma, todos os projetos dos irmãos, em nome de Jesus. E é isso, amados, que eu tinha para meditar nessa tarde, esta palavra, aonde Deus sempre tem planos melhor para nós, para todos nós, né? Quando fazemos planos, né, temos que colocar sempre Deus à frente. Jamais dizer, eu tenho força com o meu braço, não. Eu não tenho, sem a presença do Senhor, eu não posso nada, irmãos, não podemos nada, porque o nosso Deus é o que controla todas as coisas, amém? Esta palavra, meditação que nós temos aqui hoje, aleluia, e eu louvo a Deus por isso, porque Ele é tremendo. Eu li essa palavra, falou comigo e eu creio que falou grandemente com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Falou nessa tarde, vai falar mais um momento na madrugada, em qualquer horário que alguém entrar nessa live, com certeza Deus estará falando com você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, então aqui pedidos de oração, aleluia, né? Momento de oração, momento maravilhoso também, né? Que temos que orar, temos que orar, temos que orar, aleluia, né? Então pedidos de oração por mim, pastor Luiz, sempre, né? Que os irmãos não se esqueçam de nós, amém? Meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, toda a família, meus sobrinhos, toda a família do meu irmão, né? Agora a Ilane pedindo porta de trabalho para o Murilo, pelo Leonardo também, porta de trabalho, né? Libertação por esses jovens, pela Luci também, toda a sua casa, família, né? Também saúde, pela Márcia, minha irmã, saúde, libertação ali, restauração do seu lar, e ela agradecendo também, porque Deus tem sido maravilhoso com ela, irmãos. Ela já se aposentou, já recebeu a primeira parcela do pagamento nesse mês agora que passou. Então Deus é maravilhoso, queridos, maravilhoso. Ela colocou a confiança no Senhor, né? E Deus abriu as portas, né? O Marcelo teve orientando ela e ali Deus ouve, assim, agiu
né, maravilhosamente na vida dela, aonde ela já está aposentada, está na presença de Deus ali, glorificando, exaltando o nosso Deus, né? Eu não sei se ela vai querer dar testemunho de alguma coisa mais, talvez sim, mas o dia que ela quiser, ela vai estar entrando na live e vai estar contando, né? Aleluia. Vilma, Deus abençoe também, amada. Deus te abençoe você, sua casa e família. Então, amados, é isso. Oração pela Simone, minha sobrinha, seu esposo Luiz, toda a família da Simone. Também ali, salvação de alma, restauração, libertação, né? Andréia e família, todos aí do Paraná. Glória a Deus, né, Andréia? Todos os irmãos aí da Andréia, a mãe, todos vocês, que Deus os abençoe em nome de Jesus, né? Irmã Alcina, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus, toda a família. Também oração pelo irmão Bento, irmã Cida, pela irmã Luísa Bozetti, que está conosco, toda a família, pela Beth, dona Naide, Daiane, Natan, né, pela benção maravilhosa, né, da vinda aí, que está vindo o Mateu, e nós ficamos felizes porque Deus é bom, né, pela família ali da Beth, tem a sua tia Anícia, tem a sua prima Márcia, demais da família que está precisando de oração, que Deus entra com providência, né, irmã Alcina também sempre pedindo oração pelos filhos, libertação, porta de trabalho, né? Em nome de Jesus, toda a família da irmã Alcina, irmã Eunice, irmão Osvaldo, toda a família, irmã Ercília e família, né? Seus filhos, netos, bisnetos, todos ali da sua família, em nome de Jesus. Pelo meus tios, tio Tito, tio Nori, toda a família ali deles, a Rose, né? Todos ali do sítio, o Mateus, Pâmela, toda a família ali dos meus tios, primos do sítio ali, Santo Odila. Glória a Deus, né? Pelo Éder e Benedito Job, também saúde, libertação. Pelo João, pai da Grazi, pai da Célia, né? Pela venda da casa da Grazi, que eu tô, né, essa semana não fiquei sabendo, mas se não vendeu ainda, vamos continuar orando, né, para vender. Pelo William, filho da irmã Denise, né, que está precisando de libertação, assim como o Ricardo da Marilene, que já está bem, está em casa, mas também precisa de uma grande restauração, de uma libertação, né? O Ricardo, vamos continuar orando para esse jovem, ele precisa de oração, filho da irmã Marilene, né? Pastor José também precisa de oração, procedimento que ele está precisando fazer, que Deus o abençoe, que abre porta, entra com providência, né? Aleluia. A Rose está pedindo oração também para Ana Paula, né? Saúde. Amém, Rose. Vamos orar para Ana Paula, em nome de Jesus, né? Pela irmã Nina, pelo Rogério, pelo Lucas, né? Luquinhas quebrou o braço, por toda a família da Cidinha ali, Amaral, todos eles. Pelo Júnior, irmã Creuza, da V-Shows, né? Todos ali. Que Deus os abençoe, toda a família. Pelo Serginho, da irmã Livina, que Deus tenha misericórdia também. Pelo Wilson, né? Primo. E pela Terezinha, prima, né, mãe da Tânia, que precisa de oração. Não sei o que está acontecendo ali, ela teve internada, né, e está precisando de oração, né, a irmã está passando por um momento difícil. Então, oração pela Terezinha, nossa prima, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus, então, continue abençoando as nossas vidas. Oração também pelo irmão Gildo, né? Não sei como ele está. Ah, Grazi, amém, já vendeu. Glória a Deus, né? O testemunho já da irmã Grazi, né? Nós tínhamos orado aqui todos esses dias pela venda da casa. A Grazi já está dizendo que já vendeu. Amém, né? Glória a Deus. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Através de oração. É dessa maneira que Deus concede bênção e vitória. Amém? Eu já falei aqui com a Beth, né? Ela falou que a prima dela, Márcia, está internada. Então vamos continuar orando, né? Precisando de doação até mesmo de sangue, né, irmãos? E se alguém tiver aí, né, conosco e sabe de alguém que tem, que é doador, manda ali na Santa Casa, talvez, eu não sei onde está, para doar sangue, né? Mas importa que Deus ponha as mãos, né? Vamos orar por ela, em nome de Jesus. E também, irmãos, não vamos esquecer, né, de orar pelo Brasil. Precisa, né, os irmãos estão vendo aí tantas coisas, tanto diz que só Jesus na causa, Israel e missionários a campo, né? Então é isso, nessa tarde nós vamos orar, colocar todos esses nomes, pessoas, amigos, famílias, né, diante do Senhor. Márcia Munhoz, Deus abençoe, amada, toda a família, em nome de Jesus, né? Nesse momento nós estamos aqui
fazendo vários pedidos de oração aqui do caderno. E vamos orar nesse momento, né, queridos? Para que Deus continue a agir em nosso favor, em nossa casa e família. Amém? Então você que está aí desse lado e eu que estou aqui com meu esposo, vamos levantar um clamor por esses pedidos de oração. Eu creio que Deus pode agir com providência agora, irmãos, já. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa de toda palavra. E eu creio que Deus é poderoso para agir na vida daqueles que talvez já teve uma palavra do médico que não tem jeito. Mas o nosso Deus é o único que dá a última palavra. Por isso nós vamos orar e colocar na presença dele. E eu sei que ele tem o poder de agir em qualquer situação. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais uma rica oportunidade que o Senhor tem me dado, junto com os irmãos, amigos, família, que está nessa live nessa tarde. Estamos orando por esses pedidos de oração. Muitos, Senhor, são famílias que estão passando por momentos difíceis, pais passando por momentos difíceis, mães passando por momentos difíceis, filhos que estão precisando de uma porta de trabalho, filhos que estão precisando de libertação, restauração, outros que estão precisando, Pai, ser, ó Deus, tocado nesse momento, porque está desenganado dos médicos nos hospitais. O Senhor é o Deus que age, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de providência. Por isso, nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visita essas vidas nos hospitais, aqueles que estão internados, Pai, agora. Em nome de Jesus, acalenta a situação desta mulher, deste homem. Somente o Senhor é que tem esse poder. Nós estamos aqui orando, Pai, muitos também que precisam restauração no meio da família. Quantos irmãos, famílias desunidas, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor é Deus de providência, o Senhor é Deus que fez a família. O projeto primeiro do Senhor foi a família. Abençoa cada lar que está comigo nessa tarde, cada lar que vai estar mais tarde, numa madrugada, no outro dia que seja, que estiver orando junto comigo, ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração. Toca nesse coração, toca nessa vida, liberta da idolatria, da feitiçaria, tudo aquilo que não te agrada. Liberta, Pai, dos pensamentos ruins. Tira, Senhor, todo o mal, toda a depressão. Tira, Senhor, toda a síndrome do pânico. Dá saúde a esta mulher, a este jovem. Liberta este homem, Pai, daquilo que não provém de ti, das drogas. Oh, Deus de poder, do álcool. Deus, Tu és o Senhor que pode agir, que pode fazer, porque nós temos lido na Tua palavra, toda palavra contrária, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, nessa tarde. Liberta, Senhor, o nosso Brasil de tanta palavra maldita, de tantas coisas malditas que tem sido lançada contra o nosso Brasil. Nós quebramos, nós desfazemos todo o mal, toda a artimanha do diabo, que caia por terra em nome de Jesus contra a nossa nação, o nosso Brasil, aonde temos, ó Deus, um país maravilhoso, um país onde temos a liberdade de falar do Senhor, de expressar o amor de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a libertação que temos em Jesus Cristo, que nós possamos a cada dia, Pai, estar livre, libertos, ó Pai, de todas as coisas que não te agrada. Continua a salvar, ó Pai, abençoar as nações ali, Senhor, que estão em guerra. Tem misericórdia de Israel, Gaza, Palestina, apacigua toda situação difícil naquele lugar, toda situação de guerra, que venha se acalmar para a glória do Teu nome. Os missionários a campo nós colocamos diante de Ti, Deus. Age, Senhor, tem misericórdia. Ajuda, Pai, pelo poder do Teu sangue. É o que eu te peço nessa tarde, glorificando e exaltando o Teu nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Deus é poderoso, maravilhoso. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, né? Então, irmãos, nós vamos passar agora para o pastor Luiz e ele vai dar o contínuo dessa live nessa tarde, né? Amém? Então fica aí conosco, não saia não, compartilhe ela com alguém que está precisando desta palavra primeira, desta palavra que vai ser ministrada ainda agora. Eu creio que tem muitas pessoas precisando, irmão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvamos a Deus pela vida da Ivone, que tem se empenhado, se dedicado a fazer a obra de Deus, está aqui conosco como guerreira de oração, aonde nós vemos aí a necessidade
em que muitas famílias estão precisando, né? Nós vemos aqui uma palavra que está em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entre na terra e tome posse dela conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenha medo e nem desanime. Amém, irmão? Esta é a palavra que Deus tem para nós nessa tarde. Não tenha medo e nem desanime. O que é que está acontecendo com você, meu irmão? Estamos chegando aí em mais um final de ano. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Onde Deus já falou conosco através dessa palavra que a Ivone trouxe para nós. Que o homem faz o plano, mas a resposta ela vem é do Senhor. É Deus que está no controle de todas as coisas. E nessa tarde, Deus manda dizer para você: não tenha medo e nem se desanime. Levanta a sua cabeça, busque a estar mais na presença de Deus, e com certeza o Espírito Santo, ele vai te ajudar, o Espírito Santo, ele vai te fortalecer, ele vai te orientar nesta caminhada para que você alcance as vitórias e promessas em que Deus tem para você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos aqui aonde Deus traz essa palavra para nós nesta tarde. Por quê? Porque muitos dos que ouviram esta palavra haviam passado 40 anos no deserto. Seus pais se deixaram vencer pelo medo. Ainda que Deus o tirou, aquela nação da escravidão lá no Egito, abrindo o Mar Vermelho, conduzindo pelo deserto por 40 anos, suprindo todas as necessidades, aquele povo teve medo e se desanimaram. E por isso que muitos, ou seja, a maioria, não entraram na terra prometida. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele quer que nós nos aproximamos dele com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos aqui, o Senhor é um Deus de ordem. Podemos comprovar essa verdade no universo que Ele criou, onde nada é aleatório ou acidental. Na mesma realidade, deve refletir-se em nossa vida. Quando oramos a esse respeito, Deus nos ajuda a organizar todas as coisas. Por isso, meu irmão, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Ore, e com certeza Ele vai te orientar em todas as suas necessidades, para que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra é: não temas e nem se desanime. E nessa tarde, Deus tem 7 razões aqui para que nós não viemos temer. E Deus nos quer dar alguns exemplos aqui de encorajamento. Porque a palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. O próprio Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós vemos aqui que Deus, ele nos chama a atenção dizendo: não temas as bênçãos no caminho da vida. Aqui em Gênesis 26, versículo 24, a palavra de Deus diz:
apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Aqui nós vemos, irmão, que era Isaque, filho de Abraão, que passava por momento de certas dificuldades. E Deus trouxe essa palavra dizendo: não temas e nem se desanime. Vemos aqui a palavra de provisão na fome. Aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, Elias lhe disse: não temas, vai e faz como disseste, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora depois, e farás para ti e para o teu filho. Aqui nós vemos em que o profeta Elias, quando chegou na cidade chamada Sarepa, aonde uma viúva estava catando os gravetos para fazer a sua última alimentação junto com o seu filho. E ele trouxe essa palavra dizendo para ela: não temas, vai lá e faz um bolinho pequeno e traz para mim. E depois faça para você e para o seu filho. Era um tempo de seca, irmão. Já fazia muito tempo que não chovia. E ali se passaram anos. E o profeta Elias, ele ficou morando com aquela viúva. E Deus supriu todas as suas necessidades. Não deixou faltar nada. Por quê? Porque ela confiou. E é isso, irmão, que Deus espera de cada um de nós. Que nós confiamos que é Ele que está no controle de todas as coisas. Porque foi dito nessa tarde que o homem, ele faz os seus planos, mas quem dá a última palavra é Deus. E nós vemos aqui a proteção contra o perigo. O profeta Eliseu passava por um momento difícil. Aqui em 2 Reis 6,16, a palavra do Senhor diz: ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Um grande exército o cercou a cidade onde Eliseu morava. E ali, quando o jovem que o ajudava disse que o exército inimigo cercava a cidade, mas ali o profeta disse: não temas. É isso que Deus quer de nós, meu irmão. Não temas, não tenha medo, não desanime, confie que Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra foi: ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Amém, irmão? Você não está sozinho, não. O Senhor, Ele está com você. O Senhor está conosco. E se o Senhor, Ele está conosco, nós somos a maioria, meu irmão. Por isso, não temas, não tenha medo, não desanime, mas se fortalece em Deus, porque é Ele que tem a chave que abre, é Ele que tem a chave que fecha, é Ele que está no controle de todas as coisas. Para isso, o apóstolo Tiago, ele nos ensina para que nós possamos nos achegarmos a Deus, para que Deus possa se achegar a nós e que Ele possa estar no controle das nossas vidas. Nós vemos aqui em Isaías 41, aonde a palavra do Senhor, ela fortalece na fraqueza. Isaías 41:10 diz:
Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombre, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Então nós vemos aqui que é Deus que nos ajuda, irmão. Nas nossas fraquezas, é Ele que nos fortalece. E Ele continua dizendo aqui ainda em Isaías 43, aonde a companhia nas provas. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. E aqui, em Isaías 43, versículo 1, a palavra do Senhor diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-me pelo teu nome, tu és meu. Olha, que coisa maravilhosa. E continua dizendo a palavra: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Deus e o Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Vemos aqui esta palavra, ainda que você acha que não tem solução, as provas que você tem passado, Deus, Ele te fortalece. Nessa caminhada, você não está sozinho. O Senhor, Ele está contigo. E Ele te diz nessa tarde: não temas, não tenha medo, não se desanime, mas se fortalece em Deus através da sua palavra. Porque a palavra, ela nos traz proteção total, aonde nós temos através de Jesus, porque lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus diz: sem mim nada podemos fazer. E Jesus diz aqui em Mateus 10, 30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois, mais vale vós do que muitos pardais. Então nós vemos aqui que nós temos a proteção total de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vemos ainda aonde Deus diz: não temas, aonde nós temos vida após a morte. Aqui está a vitória do justo, aonde em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz: quando ouvi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Por isso, meu irmão, confia e dependa desse Deus maravilhoso. Por quê? Porque a palavra que Deus tem para nós nessa tarde, onde eu já estive lendo, Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 21, a palavra do Senhor que diz: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenha medo e nem se desanime. Vemos aqui esta palavra, onde muitos dos que ouviram essas palavras haviam passado 40 anos no deserto, como castigo por ostensiva falta de fé.
Deus sentenciou aquela geração à morte. Por quê? Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. E aquela geração que peregrinou no deserto por 40 anos, começou a questionar, começou a murmurar, começou, vamos dizer assim, a desprezar as coisas de Deus. E não é diferente nos dias de hoje, aonde muitos, por falta de fé, começam a negligenciar as coisas de Deus. E nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Nós vemos aqui registrado em Números 14, versículo 23 e versículo 23. Números 14, versículo 22 e versículo 23. Por quê? Porque começaram a desprezar as coisas de Deus. Por isso, meu irmão, nessa tarde, eu te aconselho, não olhe para o homem é falho. Continue olhando somente para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que pagou um alto preço, preço de sangue, derramado lá na cruz do Calvário, que se entregou por nós como ovelha muda e não abriu a sua boca. Foi Jesus, meu irmão. Por isso, aconteça o que acontecer com você, ande nesse caminho, aonde Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nação peregrinou até que todos os rebeldes morressem. Os filhos daquela geração se encontravam agora no mesmo local, quando eles desprezaram a palavra, ou seja, as promessas em que Deus tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó, os nossos patriarcas. Moisés recapitulou o que acontecera, falou-lhe sobre a rebelião de seus pais e sobre a sua falta de fé. A nova geração precisava ouvir e compreender. E é o que Deus nos dá, mais uma oportunidade para que nós possamos compreender a sua palavra, compreender as promessas em que Deus tem para nós. E nessa tarde, olha o que Deus nos ensina aqui. Olha o que Deus diz para nós aqui. Deus lhe afirmava o mesmo que dissera a seus pais: não tenha medo e nem se desanime. Caminhar num relacionamento íntimo com Deus pode ser comparado como entrar na própria terra prometida. Embora seja um lugar bom, também apresenta situações desconhecidas. Seguir Jesus não significa que a vida vai ser fácil. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele nos ensina aqui no livro de João, no capítulo 16, versículo 33. Disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, meu irmão, nesse mundo que nós caminhamos, nesse deserto imenso, ou seja, nesse mar que nós vivemos de tantas coisas, encontramos tantas
aflições, tantas coisas que nos entristece, mas é aí que nós temos que aprender com Deus, através da sua palavra. Não tenha medo e não se desanime. Continue, meu irmão, andando, olhando para Jesus, porque o Espírito Santo, ele vai te dar graça, ele vai te fortalecer, e você vai vencer o dia mal. E o Senhor vai te colocar diante das promessas, e você vai ver, você vai contemplar e vai tomar posse. Você ainda terá de combater gigantes, reivindicar territórios e trabalhar, assim como aconteceu com aquela geração que entrou na Terra Prometida. Eles entraram na Terra Prometida, tiveram que combater gigantes. Irmão, tem dia que nós temos que derrubar o gigante que se levanta contra nós. Tem dia que nós temos que reivindicar território. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem, quando nada podemos fazer. No entanto, Deus diz: não tenha medo e nem se desanime. Amém, meu irmão? Deus, ele prova aquele que ele ama. Se Deus tem colocado prova no seu caminho, é porque ele te ama. E ele manda dizer para você nessa tarde: não tenha medo e não se desanime. A razão é esta: o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Está aqui em Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 22. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Por isso é que nós temos que cultivar uma intimidade, uma comunhão com Deus. Vida de oração, vida no altar, vida numa total dependência de Deus através do Espírito Santo. E como nós conseguimos? Está aqui, através da sua palavra. Porque Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, ele conhece o desconhecido, conhece os gigantes, tem planos de batalha para cada um de nós. Por isso, nós não podemos ter medo e jamais nos desanimar. Que nessa tarde você possa tomar posse desta promessa. Tudo o que você precisa fazer é sempre contemplá-lo em oração e seguir as suas instruções através da palavra. A palavra está aqui. Por isso, lá no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, a palavra de Deus diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que você, nas suas orações, você possa orar dizendo: afasta de mim o medo e o desânimo. Quando eu olhar para os desafios à minha frente, o Espírito Santo, ele vai te encorajar, ele vai te fortalecer, e você vai tomar posse das promessas que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus, ele tem o prazer de cumprir em nosso favor, mas para isso, ele ora para dentro de nós, ou seja, lá no íntimo do nosso coração, e ele vê se há realmente fidelidade, se há realmente obediência. Se há, você não vai ter medo e jamais vai se desanimar, porque o Senhor é Ele que te ajuda, é Ele que te fortalece. Que nessa tarde você possa aprender a descansar no Senhor, porque lá no Salmo 37, versículo 5, a palavra do Senhor diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
que nessa tarde você possa fazer essa entrega em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom, Adonai. Glória a Deus. Aleluia, né? Possamos perseverar nessa grande batalha que nós temos, né? Como meu esposo colocou ali, eu anotei aqui. Derrubar gigante. Conquistar território. Quem derrubou os gigantes? Davi. Quem conquistou o território? Josué. Então que nós possamos ser dessa maneira, como o rei Davi, como Josué, porque na nossa caminhada com Jesus, com certeza a gente terá ainda muitos, né? Muitos a derrubar e muito a conquistar. Amém, queridos? Então, nessa tarde nós louvamos a Deus, né? A Beth esteve agradecendo aí a Deus, né? Tanto pelo Natan, também pela uma cirurgia da filha, da prima dela, né? Da Márcia Cláudia, que fez uma cirurgia no joelho e foi tudo bem, ela agradeceu. E o irmão Testa pedindo oração pela Clarice, né? Vamos orar pela irmã Clarice, né? E porta de trabalho para o irmão Testa, em nome de Jesus, né? Vamos continuar orando então um pelos outros, para que Deus continue a abençoar, né? Irmã Cristiane, Deus abençoe, amada, né? Você entrou aí depois, que Deus te abençoe. Os demais irmãos que entraram, né? Muitos aí entraram depois. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, irmão Val, glória a Deus, irmão Olímpio, a irmã Irene, né? Glória a Deus, irmão pastor José, que Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Então, queridos, vamos orar, né, para que Deus dê saúde para nossa irmã Clarice, né, e abre portas, né, para o irmão Testa, também por outros irmãos que estão aí precisando, né, de trabalho, que é o Murilo, meu sobrinho, o Leonardo, meu sobrinho, né? O Marcelo, né, Marcelo, tem orado, pedido também que Deus dê providência e abre portas a favor dos servos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Pai, nós te damos graças por tudo, Pai, pela tua presença, pela tua palavra que foi maravilhosa, Senhor, a qual nós entendemos o propósito que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, agradeço a Ti pelas famílias, pelos irmãos, irmãs, amigos, famílias que estiveram comigo, Senhor, que Tu os abençoe grandemente, Senhor, que continue a falar a cada coração, segundo cada necessidade. Abençoa, Deus, ainda o decorrer da nossa tarde, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, e continue a abrir portas a favor dos Teus servos, Senhor, aqueles que têm pedido oração, que o Senhor continua a estar, Senhor, agindo conforme o desejo de cada coração. Eu oro nessa tarde, agradecida, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você, família. Deus abençoe vocês, irmãos, amigos, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, então, a todos. Amém, queridos?